Oi pessoal, tudo bem? Esse é o projeto Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal, então é sempre um prazer estar trazendo as mensagens aqui. Sem mais delongas, eu já vou mostrar para você os oráculos que a gente saiu no dia de hoje. Então a gente saiu com a carta da Rainha, The Queen, e a carta do Castelo. Coincidência? Talvez não tanto assim. O que vem trazendo como mensagem essa leitura? A rainha, ela ocupa o seu castelo, ela tem o seu reinado. E anteriormente já saiu a carta do rei por aqui. É uma energia muito parecida. O rei personifica o ego, enquanto a rainha vive o ego na profundeza, na realidade, assim. Esse ego, ele é uma avaliação profunda sobre como o eu está sendo visto, tanto por si mesmo quanto pelos outros. A energia da rainha, essa carta, ela traz uma correlação com a música Stars, da Nina Simone. Então fica o convite, talvez você já conheça a Nina, ela é uma cantora maravilhosa, eu particularmente gosto muito. Mas enfim, vou trazer para você a história por trás dessa música. Essa música, Nina tocou em um evento muito especial, num momento muito importante da travessia dela. Ela fez esse canto como se fosse um relato muito pessoal. E ela já tinha passado por momentos da carreira dela onde ela foi vista com muita reverência e os momentos também que ela sofreu as dificuldades da própria fama, né? Quais que são essas dificuldades? É essa sensação de solidão, é essa sensação de quando você chega em determinada posição, em determinado lugar, ocupa esse reconhecimento, essa fama, mas a gente percebe que esse reconhecimento ele vai vir por partes nossas, não por nós como um todo. Ou seja, eu sou amado pelo que os outros acham que eu sou, ou por uma pequena parte minha, não por eu como um todo. E isso pode trazer uma sensação de solidão profunda, porque a gente chega em determinado objetivo, mas a gente não é visto como ser humano. E o humano, ele, querendo ou não, vai esbarrar nesse momento, porque a gente tem essa necessidade de ser amado por quem nós somos. Então, essa carta também pergunta, né, questiona o preço dessa fama. E ela reverencia muito as pessoas que nascem e morrem de maneira invisível. As pessoas que não alcançam essa fama, ainda assim elas são valiosas. Às vezes a vida no simples, no interior, fora desses holofotes, permite que a humanidade, que o ser seja visto de uma maneira mais completa pela sua própria vastidão. Não tem certo e errado nesse pensamento. É só a perspectiva honesta de uma visão de o que nós estamos sendo para os outros, mas não pelo que eles veem de nós. Mas que papel a gente está ocupando para chegar em determinado lugar? A gente está sendo benevolente, tanto com os outros quanto com nós mesmos? Ou a gente está se fragmentando para ocupar esse castelo, e agora a gente entra na mensagem do castelo, né? Para ocupar esse castelo, que pode ser sim o espaço que nos lembra dos nossos objetivos, das nossas vontades mais reais, do porquê fazemos o que fazemos para chegar em determinado lugar, mas que também pode ser sinônimo de paredes tão grossas, uma necessidade de crescer tão alto, que às vezes a gente não consegue sustentar esse nível de crescimento. Sustentar como? Inteiro. A gente precisa se fragmentar, tem um preço. Esse reconhecimento tem um preço. Então o convite da leitura de hoje não é para não buscar os seus objetivos, não é para tacar pau no que é fama e reconhecimento, mas é para a gente entender se existe parte nossas que estão sendo abandonadas e a gente está sofrendo para chegar em determinado objetivo, em determinado reconhecimento. Ok? Antes de continuar com o tarô, a carta do castelo, ela também fala de uma obra de um artista que uma casa, ela ia ser destruída, né? E o que esse artista fez? Pegou essa casa,
e não permitiu que ela fosse destruída, encheu essa casa, essas paredes com cimento e criou, tudo que era interno foi preenchido com cimento. Depois tiraram as paredes, então ficou a estrutura exata dessa casa com as formas da casa, mas não tinha casa ali. E causa um mal-estar você olhar para essa arte, porque você tem a ideia de que para dentro da casa era para ter vida, era para ter pessoas, era para ter algo acontecendo. O amor que esteve ali, as brigas que houveram ali, os entendimentos e desentendimentos, as dúvidas e afins. Então, o que é a casa no fim? É só a estrutura? Ou a casa é o símbolo do que existe ali dentro, do amor, dos medos, das facilidades, das dificuldades? Fica a reflexão. Por gentileza, tarô. A estrela, eu gosto muito. O mundo! Completação de si. O carro. Rei de Ouros, estou emocionadinha. Essa mensagem, ela vem trazendo hoje pra gente fazer um mergulho profundo. Às vezes eu fico me olhando que eu tô vendo se tá focando, tá, gente? Eu acabei, enfim. O seu castelo, ele é o local que te oferece a cura. A sua mensagem aqui é que você aprenda a completação das suas próprias missões e ao mesmo tempo isso seja o lugar que você se sente bem. Muito mais vale uma caminhada numa floresta descalço, por mais caótico que pareça a floresta, do que uma moradia isolada dentro desse castelo. Ou seja, muito mais vale a experiência crua, humana, honesta, mas repleta de verdade, do que habitar um espaço, uma ideia de objetivo de maneira muito só, onde você se sente reverenciado, mas não se sente realmente amado e reconhecido como ser. É uma mensagem um pouco delicada porque a gente vive numa era que todos estão buscando e às vezes perdem a vontade de se conectar com o que realmente faz sentido. Não querem abrir mão da conquista. Mas se você tá nesse canal, talvez você tenha uma visão de que você quer chegar lá, né? Uma frase que me veio no dia de hoje foi que o pão e a poesia podem coexistir. Eu, como artista, e talvez você se identifique, muitas vezes a gente acha que a poesia precisa sacrificar o pão, ou seja, para viver do que é arte para mim, é verdadeiro para mim, eu não posso ser reconhecida, mas isso não é uma verdade, isso não é uma verdade da existência. Às vezes é uma linha de pensamento que só afina um pouco o caminho para dizer assim, olha, você tem uma visão de futuro para você, para sua própria vida, para a completação de aprendizados que você tem. E muitas vezes esses ensinamentos, esses aprendizados podem servir até para outras pessoas. Sejam as pessoas que estão na sua família, sejam as pessoas que são impactadas pelo seu trabalho, pelo seu propósito. Isso tem um valor muito grande, porque você traz o novo, você traz o diferencial, você traz o que ainda não está sendo dito para outras pessoas ou enxergado à frente do seu tempo, digamos. Mas vamos ter cuidado para ocupar esse lugar, porque a mensagem de hoje ela não fala sobre essa hierarquia, ela não fala sobre você mandar na vida dos outros ou com o seu propósito e projeto colocar uma verdade absoluta. Mas sim sobre, com tranquilidade, ocupar o espaço que você veio para ocupar e, a partir do seu reinado, transmitir isso
para fora. Eu acho que uma das maneiras mais honestas que a gente tem é o exemplo e não a imposição de fala. Às vezes tem pessoas que precisam simplesmente de acolhimento, não de uma resolução, não de uma verdade. E a carta da rainha, clarificado com o carro e o rei de ouros, fala de um processo onde o caminho ainda vai sendo descoberto, não se sabe exatamente para onde vai, a gente vai habitar um pouquinho o reino de entender que a gente não tem as respostas, não dá para saber exatamente o que vai acontecer amanhã, exatamente como as coisas serão, mas a gente pode se comprometer com um propósito, a gente pode entender que onde a gente está é o ponto de partida e a gente tem tal lugar para chegar, tal objetivo. E como a gente vai fazer isso, como a gente vai utilizar os nossos recursos, como que a gente vai colocar a nossa dedicação, depende muito de como a gente consegue curar, não como uma obrigação, mas como uma honestidade de eu consigo soltar algumas coisas que já não fazem mais sentido para mim carregar. Eu consigo me limpar da necessidade de ser algo que eu acho que eu deveria ser para que os outros vejam e consigo trilhar o meu caminho com muita autenticidade para que quando eu chegue lá novamente, né, eu entenda que eu fui íntegro comigo mesmo, eu não abandonei os meus princípios, eu usei os meus recursos sabendo que eu queria chegar lá, mas eu ocupo esse espaço de amorosidade, eu ocupo esse espaço de quem tentou, quem viveu a vida na íntegra, viveu a vida de verdade, com coragem, e o reconhecimento acaba aparecendo para você de uma maneira muito honesta, quando você percebe que você mesmo tem as cartas na manga para corrigir, ajustar o que é necessário, para ir em direção, olha que legal, a Rainha de Ouros aqui, né? A isso que é importante para você, fazendo esse casamento alquímico, essa correlação de partes honestas suas, né? Sem precisar se fragmentar para ocupar nenhum espaço. Finalização aqui. Cai no chão, 10 de ouros, espera aí. É bom que se a sua pergunta ela vinha muito em relação aos objetivos, ao que você vem tentando realizar na sua vida, saiba que isso vem sendo construído pouco a pouco, ajustando o que era uma ideia de estrutura para você, talvez da sua família, afins, e agora elevando os critérios do que você faz com quem você é perante a sua verdade e não a necessidade de se ajustar incansavelmente para alcançar esse objetivo, essa realização, essa sensação de abundância que você vem a ter. Então, é isso. Gente, é um prazer sempre estar por aqui. Lembrando que eu faço atendimentos com o tarô. Eu amo poder cuidar de cada um que chega até a mim com esse propósito. E também tem o curso já disponível pelo link na bio dos Arcanos Maiores. Eu tô alimentando ele pouco a pouco, mas já tô anunciando aqui para vocês. Se fizer sentido, dá uma olhadinha. A página de vendas tá bem legal, fiz com bastante dedicação. E eu espero ter sido auxílio. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.